A liturgia de hoje é um convite para confiarmos inteiramente no Senhor. E nós precisamos colocar toda a nossa confiança em Deus. É evidente que é preciso que tenhamos seguranças nossas, temos que ser seguros naquilo que fazemos. No entanto, a confiança que nós temos em nós e que nós temos nas coisas não pode ser maior do que a confiança que nós temos em Deus. Nós precisamos ter Deus por segurança absoluta de nossas vidas. E quando nós não fazemos isso, quando nós não colocamos Deus no lugar que é devido, que é o primeiro, nós vamos criando gradativamente uma realidade que nos é hostil. Semana passada eu lhes dizia que não existe neutralidade. Constantemente nós estamos nos posicionando para o bem ou para o mal. Até a pessoa que diz: eu não vou me pronunciar, eu vou ficar no meu canto, isso já é um posicionamento que, portanto, já não é mais neutralidade. Só que na vida em Deus, se nós não começarmos desde já colocá-la em primeiro lugar, outras coisas vão ocupando o lugar de Deus e nós entraremos numa situação bastante hostil. Só para entender um pouco o pano de fundo que nós estamos vendo na primeira leitura hoje, que eles fizeram exatamente esse erro: colocaram outras realidades no lugar de Deus. Imaginem vocês, como eu já lhes disse algumas vezes, que depois Salomão vem Roboão e divide o reinado. Aí nós temos o reino do norte com os 10 tribos e o reino do sul com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte é chamado de Israel. O reino do sul propriamente é caracterizado por Judá. O que está acontecendo aqui? Isaías está aqui no século 8º, provavelmente esse texto nós estamos lendo do ano 721. E o que está acontecendo aqui? O reino do norte, Israel, já foi destruído em 722, e aqui no 721, quem é espoliado, ainda não completamente destruído, é o reino do sul. E por que eles são destruídos? Porque não ouviram o Senhor. Isaías constantemente diz para o povo: olha, vocês não têm que fazer conchavos, alianças com as outras nações, vocês precisam obedecer aquilo que Deus tem para vocês. E o que o povo foi fazer? O rei, sobretudo o rei Ezequias, foi fazer aliança com Senaqueribe, que era o rei da Síria. E o rei, ao invés de fazer a aliança que ele faz, espolhou os povos ao redor e expolia também o reino do sul, porque não ouviram ao Senhor. E para a tradição profética, você não confiar inteiramente em Deus e procurar alianças com reis, com outras nações, equivale-se à idolatria, que no contexto da relação entre Deus e o povo, era como se fosse um pecado de adultério, porque Deus tinha o povo por sua esposa, e quando se busca outras realidades, outras situações para se resolver os problemas, se cai propriamente nesse pecado, e o povo está vivendo um contexto exatamente desse, de distanciamento do Senhor. Por isso que o Senhor fala, Isaías fala na primeira leitura: terra de Zabulon, terra de Nefitália, vocês foram humilhados, estão vendo a escuridão do sofrimento, mas a luz do Senhor vai brilhar sobre vocês. Vai brilhar apesar de eles terem sido destruídos por causa da falta de obediência. A nossa vida também é assim. Quantas vezes a palavra de Deus vem nos orelhos e fala: olha, a palavra nos diz, vocês têm que fazer isso e aquilo outro, e nós vamos e fazemos tudo diferente. O que acontece? Nós criamos uma realidade que era hostil. Quantas vezes na sua vida, como eu também na minha, pensei o seguinte: olha, se eu tivesse observado isso aqui no comecinho, eu não teria caído nisso, a situação não era assim, eu estaria vivendo um contexto totalmente favorável e não desfavorável como eu estou vivendo. A liturgia de hoje nos chama atenção para isso. Nós precisamos organizar a casa do nosso coração, colocar Deus em primeiro lugar e confiar nele. E confiar em Deus, gente, não é caminhar com os olhos fechados para as coisas. Talvez nós podemos cair aqui no erro, né? Há quem interprete que confiar inteiramente em Deus é que nem o povo que São Paulo adverte em uma das suas cartas. Teve um povo que uma época, a pregação do apóstolo era o seguinte: olha, Jesus vai voltar. O que o apóstolo queria com isso? Fazer com que o povo vivesse como se fosse o último dia. E o que o povo fez? Jesus vai voltar? Armou uma rede e
começou a deitar e não fazia mais nada, esperando que Jesus fosse voltar, que tinha que confiar inteiramente em Deus. Não. A confiança que nós temos que ter em Deus não é uma confiança que nos deixa inertes, pelo contrário, tem que nos colocar em movimento, até porque essa luz do Senhor, para que brilhe, como está na primeira leitura, e como está no Evangelho, para que a luz de Deus brilhe sobre nós precisamos nos aproximar dessa luz. O Evangelho nos apresenta logo no início, que João, depois que João foi preso, Jesus inicia o seu ministério de pregação, e a luz do Senhor vem sobre toda a humanidade quando o Senhor se encarna. Na Epifania nós celebrávamos, lembra? Que o Senhor é manifesto ao mundo e ilumina todas as nações. No entanto, essa luz precisa brilhar dentro do nosso interior a partir de uma vida de conversão. E você percebeu como nós temos uma visão bastante equivocada hoje de conversão? Tanto quando fala de conversão, o que vem na sua cabeça logo? Alguém que frequentava determinada realidade e começa a frequentar outro lugar. Nós temos uma visão de conversão de estereótipos. E se tem uma tentação que a nossa geração cai, que os nossos contemporâneos caem, é na tentação do estereótipo. Você pode perceber, a pessoa quando começa a ter alguma mudança que seja na vida, ela começa a mudar coisas exteriores, achando que mudando o exterior vai mexer no interior. Não é assim que acontece. Pelo contrário, a conversão é sempre um movimento interior, e depois de mudar o interior, é aí que se muda o exterior. O pessoal brinca, que a mulher, quando vai iniciar um novo momento da vida, o que ela faz? Corta o cabelo. É assim. Era risada porque é verdade, tá vendo? Ela não entende essas coisas. Não, estou falando, pelo amor de Deus, se você cortou o cabelo, eu estou falando que vai conseguir uma mudança na sua vida, não. Às vezes você só quer cortar mesmo, Mas você pode perceber, as vezes, vou fazer alguma coisa na vida, até o cabelo vai ficar novo agora. Aí muda de cor, corta. Só que se você mudar o cabelo e não mudar os hábitos, continua do mesmo jeito. Vai continuar a mesma pessoa com cabelo diferente. Ou seja, nós precisamos olhar para o nosso interior e fazer constantemente essa experiência de conversão. Até porque para nós que somos cristãos católicos, a palavra conversão é muito forte, gente. É metanoia no grego. Significa mudança de mentalidade. Ou seja, é mudar a maneira como eu ajo em todas as situações, a maneira como eu penso, os conceitos que eu tenho, a maneira como eu me relaciono, é mudar os fundamentos que nós temos. Isso que é conversão. E até porque, gente, você pode perceber na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, onde você estuda, você consegue treinar todas as suas ações, mas ninguém consegue treinar a reação. Você percebeu? Quando alguém pega você no contrapé, descobre que é você. É assim? Até aquele momento a pessoa, quando chega no serviço, é um poço de paciência, até você pegar lá no ponto fraco. Porque nós não conseguimos treinar a reação. Ninguém treina a santidade, ninguém treina a conversão, ninguém treina a mudança de vida. É na reação que nós ficamos expostos a nós mesmos. Eu tenho brincado nas missas. Se tem uma coisa que mostra como que está a nossa reação, é dedinho do pé. Você percebeu? Só o dedinho do pé, parece que ele só nasceu para bater naquele doer, Pequenininho, se bem que ele dá equilíbrio, dizem que dá equilíbrio. Mas, você percebeu que quando você está, normalmente depois que você sai da missa acontece isso. Aí você põe uma roupa mais confortável, fica descalço em casa, aí você vai andar e bate o dedinho bem naquilo, sabe? Quando você bate o dedinho no passo assim, dá bate mais doído. O que você fala? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, É assim que você fala? Você fala, Senhor, muito obrigado, está doendo, mas se eu não tivesse esse dedinho, não ia doer. É isso que você fala, O que você fala? Não vai falar não, pelo amor de Deus. O que você pensou, depois você confessa lá com o Padre Pedro. A nossa reação está ali. O que você chama? Vai chamar um monte de coisa, menos Jesus. E é ali que mostra como que estão as nossas reações. Eu dei o exemplo do dedinho. Vai jogar bola com alguém, os homens que jogam futebol, você conversa com o rapaz da firma que trabalha com você, a pessoa é a pessoa mais paciente da face da terra. Chuta uma bola perto para você ver. Sabia que quando nós estávamos no seminário, os leitores botavam a gente para jogar bola, para ver como que nós iríamos reagir. Eu era o pior. Muito competitivo. Não estava valendo nada, mas queria ganhar do jeito.
É ali que nós vamos vendo quem nós somos. Nas reações, nós vamos descobrindo o que precisa ser mudado em nossa vida. É preciso que se tenha uma mudança interior para que o nosso exterior reflita toda essa mudança que é necessária para a nossa vida. Até porque o Evangelho nos mostra hoje que quem nos escolheu foi Jesus. Perceba que o Senhor passa e chama Pedro, chama André, chama Tiago, chama João, e eles renunciam ao estilo de vida que estavam vivendo e vão seguir o Senhor. É o que nós precisamos fazer hoje. E conversão nada mais nada é que constantemente se colocar no seguimento de Jesus. E quando nós começamos a seguir Jesus, nós temos que ter a sensibilidade de colocá-lo no primeiro lugar de nossas vidas e não nos preocuparmos mais com situações secundárias, tal como aconteceu na segunda leitura. Imagine vocês, São Paulo, dos apóstolos, era o único que tinha 2 olhos, ou seja, era inteligente, era empreendedor. São Paulo era muito ativo, ele formava a comunidade. Os demais eram todos pescadores. Os pescadores daquela época careciam de uma formação mais intensa. E São Paulo era um homem muito preparado, muito inteligente. Ele foi lá e formou a comunidade de Corinto. No entanto, o que está acontecendo na comunidade de Corinto? São Paulo formou a comunidade, mas aí teve uma conversão. Apolo se converteu. Só que Apolo rebentava na pregação. Pregava muito mais que São Paulo. Apolo era talentoso, ele ia pregar, ele cantava. Ele começava a pregar assim, o povo já começava a chorar, só ele abria a boca assim. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer divisão, que nem acontece no nosso meio. Porque vamos ser sinceros, você pode trabalhar com 100, 200 pessoas, com 50, com 30, numa sala de aula, você pode conviver bem com todo mundo, mas tem aqueles 2, 3, você vai tomar um café, não é verdade? Você já pode conversar, é natural do ser humano. O ser humano, ele tende a ter os seus grupos. Não tem importância você gostar mais desse ou daquele outro, é natural. Isso é algo normal. O que não pode é faltar o amor, mas o fato de você pertencer a um grupo, de você gostar mais desse grupo ou daquele outro, não pode ser ocasião de divisão, que nem estava acontecendo na comunidade de Corinto. O que a comunidade de Corinto experimenta é o que nós muitas vezes experimentamos. Nós deixamos Deus de lado e por imaturidade nós não conseguimos viver aquilo que é essencial. Gente, é evidente que Apolo pregava mais que Paulo. Você pode perceber que Paulo, desculpa o termo, ele dá tão migué. Ele fala, quando eu estive entre vocês aí, eu não fiz uso da retórica. Eu fiz sim, São Paulo foi formado em Tarso, era muito retórico, mas Apolo era mais talentoso que ele. Ele vem dizer, eu fiz uso somente da força de Cristo para que tivesse sua força total, mas porque Apolo era mais talentoso. A grande questão não era o povo gostar mais da pregação de Apolo ou gostar mais da pregação de Paulo. Não. O problema é o povo perder o foco, como nós muitas vezes perdemos, e colocamos um ideal de competição na vida. Nós temos muita dificuldade de lidar com aqueles que são melhores que a gente, porque nós temos dificuldade de ter um pensamento de complementaridade. O que está acontecendo aqui? O povo não estava pensando assim, então dava uma disputa. O povo assim, olha, eu sou de Apolo, porque Apolo prega muito melhor, Apolo é talentoso, Apolo tem um discurso muito mais bonito. Aí viu o povo assim, não, a gente é mais conservador, nós somos de Paulo, porque ele que formou isso aqui. Aí eu, não, nós somos de Cefas e Pedro, porque nós somos da tradição, isso, aquilo, outro, e o pessoal perdeu o foco. A grande questão não é de quem você gosta, não é se você se identifica mais com esse ou com aquele grupo. A grande questão é que nós temos que valorizar o que é fundamental, que é Cristo em nós. Não é mais importante nós estarmos reunidos em nome de Cristo? Não é. Agora, se você gosta mais de Paulo, se você gosta mais de Apolo, se você gosta mais de Pedro, o problema é seu. Cada um gosta mais de uma coisa ou de outra, é natural. Nós não podemos fazer da nossa vida esse ideal de competição. Pelo contrário, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, e ao colocar Deus em primeiro lugar, fazer com que tudo aconteça de maneira harmônica. Olha, é tão complicado o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tem muita gente que sofre, né, no ambiente de trabalho, que quando vê alguém que faz alguma coisa melhor que você, a pessoa começa a ser tolhida. Nós temos dificuldade de ter esse ideal de complementaridade. Existe espaço para todo mundo, gente. A luz, o sol brilha para todos, e nós precisamos ter esse ideal em nosso coração. No entanto, só é possível ter esse ideal
quando Deus está em primeiro lugar de nossas vidas. E quem coloca Deus em primeiro lugar na vida, consegue viver tudo de maneira mais harmônica. Talvez você esteja se perguntando, mas padre, como eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu tenho uma correria que o senhor nem sabe como que é. Eu acordo muito cedo, durmo muito tarde. Às vezes eu nem vejo minha família, não tenho tempo malemar de fazer o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de manhã. Quando nós falamos colocar Deus em primeiro lugar, Deus não quer ser único, exclusivo na sua vida. Ele quer ser o primeiro. Porque se Ele estiver em primeiro, tudo fica devidamente ordenado. E colocar Deus em primeiro lugar é fazer tudo na companhia do Senhor. Você vai trabalhar? Trabalha da melhor maneira possível. Vai estudar? Estuda da melhor maneira. Vai se relacionar? Se relacione da melhor maneira possível. Faça com que sua vida tenha sempre Deus por princípio e por meta a ser alcançada. Será que se nós fôssemos oferecer para Deus o fruto do nosso trabalho, o fruto das nossas relações, o fruto de tudo aquilo que nós estamos fazendo, será que Deus tem sido a meta da nossa vida? Se pergunte hoje, será que você tem tido Deus por horizonte? Será que nós temos agradecido a Deus por tudo aquilo que temos? Ou nós somos mais tendidos a reclamar, a murmurar? Já agradeceu a Deus pela pessoa que convive com você? Você que é casado fala, Senhor, muito obrigado, meu esposo. A esposa fala também, muito obrigado. Até porque é o que você tem que agradecer, valoriza. É assim, temos que começar a agradecer por aquilo que temos, louvar a Deus, porque tem pessoas ao nosso redor. Mas isso só é possível se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Então, uma história, eu contei no casamento, bem contado hoje, também nas homilias, eu já contei para vocês. Lembra a história da camisa de botão? Quem que lembra? Poucas pessoas, vou contar de novo. Alguém que já fez a experiência, mais os homens que usam camisa de botão, se bem que as mulheres hoje usam bastante também, né? Aquele dia, e sempre que eu vou contar, vai acontecer quando você tem menos tempo. Você tem um compromisso 7 horas, você acordou 6h45 atrasado já. Aí você tem que escovar os dentes, tomar banho, sair correndo, o lugar é longe ainda. Aí você vai pôr sua camisa de botão. Aí você botou com sono, né? Você olhou pro espelho e viu que a camisa tá desgarçada assim. O que você fala? Louvado seja Jesus, olha que graça. Ainda bem que eu tenho uma camisa para usar. Imagina que você faz isso. Você só não rebenta porque às vezes é a única que você tem limpa, né? Para correria, né? Ou porque também, se você rebentar, depois você vai ter que organizar ali. E o que você tem que fazer? Desabotoar botão por botão, para depois abotoar direitinho a camisa. Quando Deus não é o primeiro botão da camisa da vida, todo o resto fica desorientado. O grande convite da liturgia de hoje é que nós abotoemos de novo a camisa da vida. Coloquemos Deus em primeiro lugar. E ao colocar Deus em primeiro lugar, tudo ficará devidamente ordenado, tudo ficará harmônico, tudo ficará certinho. Porque Deus é a garantia de que tudo em nossa vida caminha bem. Gente, quando a gente fala em colocar Deus em primeiro lugar, não vai acabar os problemas nossos. Mas nós teremos um horizonte, um sustento, uma referência fundamental para todos os momentos. Portanto, faça a experiência hoje. Você vai comungar o Senhor no outro dia, daqui a pouco. Coloca Deus em primeiro. Se pergunte como você tem feito as diversas atividades. Você percebeu que às vezes nós temos caminhado da vida todos animados, né? A gente faz de qualquer jeito. Perdeu o brilho nos relacionamentos. No relacionamento, olha quantas coisas boas você fazia e não faz mais hoje. Perdeu o encanto. Nós precisamos retomar as atitudes fundamentais e de amor que nós temos. Isso é possível quando Deus está em primeiro lugar, porque Deus sempre nos leva para frente, sempre nos leva a um caminho de superação. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Um instante de silêncio. Apresente ao Senhor nesse momento o seu coração, sua existência. Peça-lhe a graça de ter a sensibilidade, a sabedoria de colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Vá apresentando ao Senhor todos os setores da sua vida, todas as instâncias, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, todos os seus relacionamentos, e vai colocando, vai deixando que a luz do Senhor ilumine a sua existência, a fim de que fique em primeiro lugar o Senhor,
e não outras realidades que nos são hostis. Amém.